Será que a gente realmente controla a tecnologia que cria, ou será que é ela que nos controla? Olha, essa é uma daquelas perguntas que fazem a gente parar para pensar, né? Hoje vamos mergulhar fundo numa ideia bem provocadora, uma que pode mudar completamente a forma como enxergamos o mundo digital e, por que não, a própria história da humanidade. E olha, toda essa análise vem do trabalho de Carlos Nepomuceno e da Escola Bimodal. Eles estão propondo uma releitura muito ousada do nosso tempo, e o ponto de partida para tudo isso é um conceito que, veja só, o Freud nos apresentou lá atrás, há mais de um século. O Freud falava das feridas narcísicas. O que é isso? Imagina só, são como grandes choques de realidade, sabe? Aqueles momentos que abalaram a crença da humanidade na sua própria importância, na sua centralidade no universo. Foram basicamente momentos em que a ciência chegou e deu um belo de um banho de água fria no nosso ego coletivo. Então, vamos recapitular isso rapidinho. Pensa na sequência. Primeiro, veio Copérnico e pá, tirou a Terra do centro de tudo. Depois, veio Darwin e nos colocou ali, lado a lado com os outros animais. Ou seja, nada daquela exclusividade divina que a gente pensava ter. E para fechar, o próprio Freud chega e mostra que não controlamos nem a nossa própria mente, por causa do inconsciente. Quer dizer, nem dentro de casa a gente manda. Essa frase resume perfeitamente, né? Cada uma dessas descobertas forçou a humanidade a encarar um limite que antes a gente nem considerava. Fomos perdendo o controle, digamos, camada por camada. Mas a grande questão é, e se tiver mais uma camada para a gente perder? E é exatamente aqui que a nossa conversa de hoje fica interessante. A Escola Bimodal propõe que nós estamos vivendo agora, neste exato momento, e talvez até negando, a quarta grande ferida narcísica. E o agente causador dessa nova ferida, bom, é algo que está nas nossas mãos o tempo todo. Essa citação do Marshall McLuhan é a chave para entender tudo isso. Ele foi um pensador que, décadas atrás, já tinha sacado a verdadeira natureza da nossa relação com a tecnologia. Não é uma via de mão única, sabe? A gente molda as ferramentas e, logo em seguida, as ferramentas vêm e nos moldam de volta. Então, o ponto crucial é este. A quarta ferida narcísica é a constatação, muitas vezes dolorosa, de que a gente não controla as consequências das tecnologias que a gente mesmo cria. Achamos que somos os mestres da marionete, mas a verdade é que os fios são muito mais complicados do que parecem. Para entender de verdade essa falta de controle, a gente precisa mergulhar na ideia mais famosa do McLuhan, uma que quase todo mundo já ouviu falar, mas que muita gente entende errado. O meio é a mensagem. O que isso quer dizer na prática? Vamos lá. A visão mais antiga, e que muita gente ainda tem, é que a tecnologia é só uma ferramenta neutra, tipo um martelo, né? Pode ser usado para construir uma casa ou para quebrar uma vidraça. Só que o McLuhan chega e diz, não é bem assim. A nova realidade que ele propõe é que a tecnologia em si, o próprio meio, já muda o jogo todo, antes mesmo de se pensar no uso bom ou ruim. O exemplo clássico para isso ficar claro, a televisão. Pensa bem, não importa se o que está passando é um documentário super educativo ou um reality show qualquer. O simples ato de sentar em frente a uma tela, de receber informação de forma passiva, já altera nosso cérebro e nossas relações sociais. A grande mudança não está no conteúdo, está no ato. O meio é mensagem. E é em cima de toda essa base de ideias que a Escola Bimodal está construindo um novo jeito de entender o mundo. Eles chamam isso de uma atualização, quase como um upgrade necessário para as ciências sociais. A proposta deles é ousada, uma ciência social 2.0. Pensa assim, se a ciência social 1.0, a tradicional, olhava para a economia e política como os grandes motores da história, a versão 2.0 diz que o verdadeiro protagonista, a força que move tudo isso por trás, é a tecnologia, especialmente as mídias. E essa nova ciência tem alguns princípios-chave. Primeiro, a ideia de que o ser humano é uma tecnoespécie, quer dizer, somos transformados pelas ferramentas que usamos. Segundo, que a história, no fundo, é uma história das mídias. E talvez o mais importante, o objetivo não é tentar controlar, é entender os efeitos para se adaptar. Aliás, é o crescimento da população que nos força a criar mídias cada vez mais sofisticadas. Bom, então para a gente ir amarrando as pontas, aceitar essa ideia, essa quarta ferida, essa falta de controle sobre a tecnologia, não é nada fácil. E assim como aconteceu com as outras feridas lá atrás, a resistência é enorme. O padrão histórico se repete, é impressionante. Copérnico foi ignorado por gerações. Darwin foi e ainda é atacado. Freud foi chamado de charlatão.
Com o McLuhan, a resistência é mais sutil. Muitas vezes, ele é simplesmente ignorado pela academia tradicional, que ainda opera na lógica da ciência social 1.0. Essa frase aqui é muito forte. As mídias não são um espelho da sociedade. Elas são as arquitetas. Elas constroem as paredes, o teto, o chão do ambiente em que a gente vive. Elas definem como nos movemos, pensamos, nos relacionamos, e fazem isso de um jeito quase invisível. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. Pode até soar como um paradoxo, mas a verdadeira autonomia não vem da ilusão de controlar o incontrolável. Pelo contrário, ela começa quando a gente reconhece e aceita essa dependência estrutural das tecnologias. É só entendendo as regras desse novo jogo que se pode começar a jogar de um jeito mais consciente. Sim, admitir isso é doloroso. É mais um golpe no nosso ego coletivo. Mas, ao mesmo tempo, é incrivelmente libertador. Tira um peso das costas, sabe? A gente para de lutar contra a maré e começa a aprender a surfar a onda. E para a gente fechar, fica essa provocação no ar. Será que as nossas velhas teorias, os nossos velhos mapas que focavam só em política e economia, ainda fazem algum sentido? Será que eles não estão rimando mais com a nossa nova realidade digital? Fica aí a reflexão.